versículo 1 em diante. Hoje é a introdução da nossa palavra. Se você está com a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia. Está com o telefone, ligue o telefone. Por favor, deixe na Bíblia, não vá para o text message. Amém? Fica aí firme, Deus vai abençoar você. A palavra decisão, eu queria começar explicando para vocês sobre decisão. A palavra decisão vem do latim e significa literalmente cortar. Veja, no português nós temos a palavra decisão, é decisão, cisão. Cisão quer dizer rompimento, ok? Então, cisão quer dizer separação, rompimento, ok? Então, quando nós vamos falar de decisão, nós vamos falar então de cortar, de fazer um rompimento com algumas coisas. Ao tomar uma decisão, eliminamos definitivamente todas as outras possibilidades. O que é uma decisão? O que é cortar? O que é romper? O que é fazer uma cisão? Vamos dizer que eu estou aqui com algumas ideias, algumas possibilidades no meu coração, ok? Então eu estou considerando as possibilidades, tem essa possibilidade, a segunda possibilidade, a terceira possibilidade, e eu tomo uma decisão. A partir da hora que eu tomei a decisão, eu fiquei com uma única possibilidade, e eu eliminei todas as outras possibilidades. Isso é decisão. Enquanto nós não eliminarmos todas as outras possibilidades e ficarmos com uma possibilidade, nós não estamos decididos. Podemos estar um pouco decididos, podemos estar inclinados para alguma coisa, mas não verdadeiramente decididos. A decisão inclui tirar tudo de lado, aquilo que nós não vamos fazer, e ficar com uma coisa que nós vamos fazer. Nós, quando tomamos uma decisão, nós nos tornamos inacessíveis para tudo que é outro tipo de voz, para tudo que é outro tipo de possibilidade. A nossa mente está fechada, nada acessa mais. Nós estamos focados, e é lá que nós vamos, e é lá que nós vamos chegar. Não tem caminho para cá, não tem caminho para lá, não tem voz falando para a gente. Amém? É como Jesus. Quando Jesus fazia uma decisão, ele focava naquilo e ele bania do seu coração, da sua mente, todas as outras possibilidades. Por exemplo, Jesus estava falando com os discípulos, e aí Jesus disse: quem o pessoal está dizendo que eu sou? Aí eles responderam: um diz que o Senhor é Isaías, alguns dos profetas, João Batista. Aí Jesus volta então para os discípulos e diz assim: e vocês quem diz que eu sou? Aí Pedro se levanta, né? E inspirado, a Bíblia diz, pelo Espírito Santo, não da mente dele, não dele mesmo, mas lá de dentro do Espírito Santo que habitava nele, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele disse isso, mas sabe de uma coisa? Ele não estava entendendo bem o que ele estava dizendo. Isso era uma decisão dele, mas não era uma decisão clara na sua mente, a ponto de que ele entendia o que estava dizendo e ia cortar todas as outras possibilidades. Então, quando ele diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, a Bíblia nos registra então que Jesus diz para ele: bem-aventurado tu és, Simão, porque não foi nem carne, nem sangue que te gerou, mas meu Pai que está no céu. E aí Jesus continua: e porque você disse quem eu sou, baseado, estou traduzindo nas minhas palavras o texto que está em Mateus capítulo 16, baseado em quem você disse que eu sou, eu vou te dizer quem você é. Tu és Pedro, que quer dizer uma pequena pedra, e sobre esta pedra, isto é, sobre Jesus, uma pedra grande, a pedra de base. Então Pedro, uma pedrinha, e sobre a pedra de base, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual era a pedra? Era o que Jesus ouviu Pedro dizendo que ele era o Cristo, Filho de Deus. Aquele, sabe o que é o Cristo? É aquele que não tinha pecado e que ia morrer pelos pecadores, ia levar sobre ele pecado que não era dele.
ia pagar o preço dos nossos pecados, satisfazer a justiça de Deus. Tem gente que pensa que Deus é Papai Noel. Fez um monte de bobagem, esquece. Não, Deus é 100% santo e justo. Ele é amoroso, mas ele é justo. E a justiça dele requer pagamento. Se ele deixar de ser justo, ele deixa de ser Deus. Então nossos pecados tiveram que ser pagos. E Jesus foi o que pagou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí ele disse: e te darei as chaves do reino. As chaves do reino. O que ligares na terra, ligou na terra, será ligado no céu. O que você desligar na terra, será desligado no céu. Aí o Pedro, tem as chaves, que maravilha, que maravilha. Mas isso era uma coisa que tinha vindo do espírito dele, não foi nem carne, nem sangue. Tinha vindo do espírito dele, saiu pela boca dele, passou pela mente, mas a mente não entendeu. Aí então Jesus disse: bom, agora já que vocês sabem que eu sou Cristo, aquele que vai morrer pelo pecado de vocês, então vem cá, vou contar para vocês uma coisa. Eu vou para Jerusalém. Jesus ia expulsar o Império Romano de Jerusalém, da terra deles, da terra prometida de Israel, ia se assentar no trono. E aí então um ia à direita e o outro à esquerda. E o Pedro estava contando com esse projeto. Era um projeto dele. Então ele tinha esse projeto. Aí quando Jesus disse que ele ia para lá, ia morrer, aí ele falou: o senhor está querendo acabar com o meu projeto, hein, Jesus? Aí ele, se fosse eu, fazia assim, punha a mão no braço e disse: dá licença, gente, um pouquinho aqui. Leva Jesus assim do lado e começa a falar com Jesus. E ele diz: Jesus, de modo nenhum isso te acontecerá. Jesus volta para ele e diz: afasta-te de mim, Satanás. Não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Me explica esse negócio. Primeiro não foi nem carne nem sangue que te revelou. Agora o diabo está usando a boca dele. Como é que pode o Espírito Santo usar a boca e daqui a pouquinho o diabo usar a boca? Eu te conto. É porque a mente dele não tinha sido transformada. A mente dele não estava submissa ao Espírito. O Espírito de vez em quando tirava umas coisas de lá e saía meio do bate-pronto, mas a mente não tinha sido transformada. E aí a gente começa o nosso estudo de hoje. E ele não parou por aí. Ele levou aquela chamada de Jesus, deve ter sido humilhante perante todo mundo, ser chamado: sai para fora, Satanás. Não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Mas ainda não aprendeu a lição. Porque quando Jesus estava para chegar, para ir para a cruz, ele começou a dizer para os discípulos: escuta, é o seguinte, está escrito na profecia, na palavra de Deus está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Eu vou lá para a cruz, eu vou sofrer, e vocês vão fugir igual o coelho assustado. Aí o Pedro, e se vocês lembram bem do Pedro na Bíblia, ele andava armado. Se tivesse revólver, ele andava com uma cinta, mas a arma naquele tempo era espada. Ele andava com a espada, andava armado. Glória a Deus, eu vendi minhas armas bem logo, quando eu conheci Jesus. Mas o Pedro ainda andava armado, quase até no fim da caminhada dele com Jesus. E o Pedro disse: Jesus, esse pessoal aí talvez seja meio maricão, eles podem te negar. Eu sou homem com H, ainda que tenha que morrer por o senhor, eu não te nego. E aí os outros disseram: não tem maricão aqui não, nós também morremos com o senhor. E aí Jesus volta para Pedro e disse: Pedro, você vai me negar, está escrito na Bíblia que vocês vão morrer. É palavra de Deus, é uma profecia, e não tem como profecia não se cumprir. O Pedro disse: não, vai, nós não vamos a lugar nenhum. Então, para você saber que você está de bobagem, você está andando na carne, a tua mente ainda não foi totalmente transformada, vai acontecer o seguinte: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes.
Aí ele está lá, Jesus preso já, ele no foguinho lá. Até uma vez Deus me deu uma palavra. O que acontece quando você fica no fogo junto com o inimigo, na beira do fogo, se aquecendo com o inimigo? Estava lá Pedro. Daí uma menina passa e diz: ei, você é um deles, hein? Ele diz: não sou. Primeira negação. Cadê aquele valentão que ia morrer com Jesus? Era valente na carne. Mas quando a coisa vem no espírito, aí o melhor homem, o mais valente, foge. Porque a coisa é espiritual, o terror do diabo invade o coração. Aí passa, de repente vem um e diz assim: Rei, você estava com eles? Não, que negócio é esse, gente? Eu não estava. Ok, passa, vem outro e diz: você é deles sim, você fala igual. 3 anos com Jesus ele já falava igual. E ele diz o texto que o Pedro começou a praguejar. E disse: não conheço, que negócio é esse? E o galo, e desde aí o Pedro começou a ter complexo de galo. Não podia o galo cantar, ele lembrava que ele era um traidor. Traiu Jesus, negou 3 vezes. E aí Jesus teve que fazer todo um processo de cura interior. Aliás, se você não crê, eu quero dizer para você, é necessário todo cristão passar por um processo de cura interior. O Espírito Santo faz essa cura interior. Jesus fez a cura interior com Pedro. Estava lá pescando, já tinha ressuscitado. Eles vêm do barquinho, Jesus estava com um foguinho pronto. Ele disse: traz um peixinho aí para a gente assar e tomar o café da manhã. Nós não pescamos nada. Aí Jesus diz: vai lá e joga a rede do outro lado. Aí eles parecem zumbi. Quando a gente está sem Jesus, a gente fica igual zumbi. Então eles vão lá, entram no barco, vão à pesca, e aí as redes começam a balançar. E muito peixe. E o João diz: pessoal, já vi esse filme antes, porque Jesus já tinha feito isso antes. Lá em Mateus, eles estavam lá no barco, não pescaram nada, e Jesus diz: joga a rede do lado direito. E eles pegaram muito peixe. Aí o João lembra: já vi esse filme. E ele diz para o Pedro: aquele é Jesus. O Pedro, tibum, sem roupa, sem nada, e vai para lá encontrar Jesus. E aí Jesus diz 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? Cura interior. Então, a mente é o problema. A mente é o problema. Lá no texto de Mateus, capítulo 26, Jesus estava com os discípulos e disse: olha, já está vindo aí o inimigo, ele vai me trair, vamos orar. Então ele leva Pedro, Tiago e João, os 3, que eram os melhores que ele tinha, leva para orar. E aí Jesus diz: ora aqui que eu vou mais aqui adiante e vou orar. E Jesus ora: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua. Ele volta, estão dormindo. Aí ele diz: vigia e ora. Aí ele vai de novo, e ele está orando: Pai, se possível, afasta de mim. E ele começa a suor como que gotas de sangue. Imagine a pressão espiritual e psicológica na vida dele. Alguém que nunca teve pecado, agora recebeu os pecados do mundo inteiro sobre ele. Essa é a razão pela qual ele suou gotas de suor como sangue. Por pecado, nunca tinha cometido pecado. E ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele acorda os discípulos e diz: vigiai e orai, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, que é a sua mente, a sua razão, suas emoções, é fraca. Então nós estamos falando sobre o poder da decisão. E o poder da decisão passa por aí. Olha só, você é um ser psicológico e ao mesmo tempo é um ser espiritual. Você é um ser psicológico, sabe por quê? Porque a totalidade dos elementos que formam a sua mente, o seu sentir, o seu perceber, o seu pensar, o seu querer, o seu raciocinar, isso é a sua psique. Você é um ser que pensa.
pensa, que sente. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E Deus é uma pessoa. E você é uma pessoa. O ser humano foi criado como pessoa. Lá no Jardim do Éden, a Eva e o Adão eram uma pessoa. Mas Deus queria que ele se tornasse uma pessoa espiritual. Tinha alguma coisa naquela pessoa, lá no Jardim do Éden, que ainda estava faltando, que ainda não tinha. Sabe qual que era? Tinha duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. Eles teriam que comer da árvore da vida. E sabe quem é a vida? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, eu sou a árvore da vida. Aquela árvore do jardim era um tipo de Jesus. Até então, antes que eles comessem de uma das duas árvores, eles eram verdadeiramente pessoas. Mas não eram pessoas espirituais. Sabe quem eles eram? Eles eram filhos de Deus? Não. Eles eram criaturas de Deus. Quando eles comessem da árvore da vida, que é a vida de Deus, eles teriam a vida de Deus em si mesmos, algo que eles não tinham antes, lá no jardim, e eles se tornariam filhos de Deus. Adão e Eva nunca comeram da árvore errada. E aí eu e você nascemos dessa árvore errada. É por isso que eu e você agora, Deus, sendo justo, não deixa você e eu pagar pelo pecado de Adão. Seria justo isso? De jeito nenhum. Então o que Deus faz? Deus agora me leva a um ponto que eu posso fazer a mesma decisão que Adão e Eva nunca fizeram. Eu posso comer da árvore da vida, eu posso receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador e me tornar filho de Deus. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio, está falando de Jesus, veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Aí o 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como é que você pode ser feito? Se você não for. Se você já é, como é que você vai ser feito? Você não pode ser feito se já for. Deu-lhes o poder de tornarem-se filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então nos tornamos filhos de Deus, e aí nos tornamos seres psicológicos, pessoas espirituais. Hey! O mundo hoje está cheio de dois tipos. Se a gente pegasse todas as pessoas do mundo, a gente podia pôr um tanto à direita e um tanto à esquerda. Na direita nós poríamos aqueles que já nasceram de novo, receberam Jesus, são filhos de Deus. Esse grupo é a grande minoria. Na história sempre foi a minoria. E aí nós pegamos todos os outros que são verdadeiras pessoas, mas não são pessoas espirituais. Os filhos de Deus são pessoas espirituais. Entenderam isso? Agora, o que precisa acontecer com a pessoa? Vamos nos concentrar no grupo de filhos de Deus, porque nós que estamos aqui, só estamos aqui por uma razão. Qual é a razão? Somos filhos de Deus. Senão você não estaria aqui. Vou ser honesto com você. Igreja, para quem não conhece Jesus, é a coisa mais chata que tem. Sabe, vir na igreja sem conhecer Jesus é um problema. Por quê? Porque na igreja a manifestação de Deus é espiritual. E se você não tiver nascido de novo, se não for filho de Deus, se não for uma pessoa espiritual, a Bíblia diz lá em João 3, aquele que nascer da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Sabe, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. Veja, Jesus respondeu, em verdade vos digo, em verdade vos digo, que se alguém não nascer da água
e do espírito não podem entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Versículo 7. Veja o que diz aí agora. Não te admires eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Então nós estamos aqui porque nós nascemos de novo. Graças a Deus porque você está sentado aqui. Porque o Espírito Santo está trabalhando em você. Por isso você veio. Por isso você veio. Então olha só, nós somos seres espirituais. Mas agora tem um problema. Até que o Espírito Santo mude a nossa mente. Não é fácil. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, por favor. Vamos lá? Veja o que diz aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual, racional, a sua mente. Então aí está dizendo para você apresentar o seu psique, a sua alma. Vamos para frente? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Quando que você é transformado? Quando você se apresenta. Agora, às vezes, a gente está andando com Jesus como Pedro, com as nossas ideias próprias, com nossos planos próprios. Eu tenho um plano. Já pensou um pescador daquele? Que foi um Zé Ninguém a vida inteira dele. Agora, de repente, vem Jesus e ele tem uma chance de sentar como primeiro-ministro do lado do rei. Que plano! E quando Jesus disse que ia morrer e ressuscitar, eles não tinham entendido o plano. O plano era primeiro Jesus salvar eles. Depois, então, tudo ia começar. Então o Pedro diz, não, vai acabar com o meu plano. Então esse é o nosso problema nas nossas decisões. Por isso é que nós fazemos decisões pela metade. Porque às vezes a nossa mente não está totalmente transformada. A Bíblia diz que nós já temos a mente de Cristo. E sabe qual que é a mente de Cristo? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo muitas vezes não tem controle sobre a nossa própria mente. A nossa própria mente ainda está mandando. E aí a coisa fica complicada. Porque a gente fica com um tipo de duas personalidades. Igual Pedro. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Quando o Espírito age. Mas quando eu ajo, afasta-se Satanás. Não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Dupla personalidade. Dupla personalidade espiritual. Imaginem. Que coisa! Então é por isso que nós temos que sair aqui, como o pastor Homero falou, de Ur dos Caldeus, cidade do fogo, sair do fogo para chegar em Canaã, onde estão todas as promessas de Deus, onde Deus tem tudo para a gente, mas nós paramos em Harã, metade do caminho, e ficamos cristão metade. As nossas decisões ficam decisões metade, mais ou menos. Ah, sim, ok. Qual que é o programa da ICC? Todo o programa da ICC é baseado nos GEDs, que são um grupo de evangelismo e discipulado. Duas coisas. Tem gente que precisa ser evangelizado, você leva. Mas tem gente que precisa ser discipulado para a transformação da mente. Acontece no GED. Esse é o nosso principal coisa. É por isso que aqui na igreja, se você não tiver uma mente transformada, se você for só metade da sua mente, você diz, não vou participar desse GED. Mas o GED na igreja, aqui na ICC, é básico. Se você não tiver nele, você não tem discipulado. Você não está debaixo da cadeia espiritual. Como diria o pastor, pastor? Você não tem o seu DNA espiritual. Você não preserva o seu DNA espiritual. Aí começa, igual Pedro, tu és o Cristo. Afasta-te de mim, Satanás.
Começa desse tipo de coisa, porque fica na metade do caminho. É mais ou menos decidido, mas não está decidido por tudo. Há uma coisa é para Jesus, outra coisa não. É minha zona de conforto, não, é minha casa, não, são os meus filhos, não, é o meu negócio, não, e assim vai, são os meus amigos, e assim vai. Arã, metade do caminho, não chega na terra prometida. Uma tristeza, por causa das decisões pela metade. Estão entendendo isso? Nós lemos o Daniel por uma razão. O Daniel é um dos melhores exemplos do que é ser um cristão na Bíblia. É um tremendo exemplo, e por isso nós lemos a história de Daniel, capítulo 1 em diante, versículo 1 até o 23, por favor, coloca o Daniel. Então, o Daniel é um bom exemplo da expressão dessa decisão cristã. Sabe, as tuas decisões, elas mostram quem você é. As decisões do Pedro mostravam que ele é. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Nasceu de novo. Não, Senhor, não vai acontecer, o Senhor não vai morrer. Ué, mas se Jesus não morre e não ressuscita, como é que o Pedro ia ser salvo? Se Jesus era a salvação dele, você tinha que pagar o preço dos pecados dele. Tinha que ressuscitar para que ele pudesse ressuscitar. Então, e agora? Sai de mim, Satanás. Afasta-te de mim. Vocês estão entendendo? Então, nós somos como árvores, a Bíblia diz, lá em Ezequiel 47, plantado ao ribeiro das águas, que tem que produzir o fruto. E sabe qual é o fruto nosso? As nossas decisões. Então é só olhar para a gente e fazer a pergunta: que tipo de decisão eu estou tomando? Como são as minhas decisões? O que orienta as minhas decisões? Elas são orientadas pelo Espírito, pela minha mente natural. Eu vivo como pessoa espiritual ou como pessoa natural? Tem gente que é pessoa espiritual e vive como pessoa natural, porque a sua mente não foi transformada. Então, eu peguei aqui como exemplo dessa vida cristã, das decisões que dizem quem nós somos. Pastor, o senhor está me julgando? Não, eu estou olhando para a sua vida e estou vendo que tipo de decisão você toma. Gente, eu passei dos 40 anos de ministério. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Está tão simples hoje para mim olhar para as pessoas, ver que tipo de decisão estão tomando e saber onde vai dar as coisas. É tão simples. E sabe, às vezes uma coisa é difícil para mim, porque você está vendo isso, mas você gostaria que a pessoa se desse mal? Só se você não amar. Aí então a gente vai ajudar. Lá vai o pastor João. Não faz isso. Concentre-se. Vamos aqui. Vamos fazer isso. E aí a pessoa diz: não, pastor, isso aí virou religião. É muita coisa para fazer. Por quê? Porque ela está pensando na carne. Suas decisões são naturais. Às vezes está dizendo: irmãos, vamos orar. Agora veja, vou parar aqui um pouquinho nesse tópico da oração. A Bíblia diz, é tão importante a oração. Tão importante é a oração que a Bíblia diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Orai sem cessar. É tão importante que você tem que orar sem cessar. Mas aí a gente diz: pastor, mas tem dois tipos de oração. É a tua oração sozinho, mas é aquela oração comunitária. Quando você vai entrar numa batalha, você precisa chamar como Jesus. Por que você acha que Jesus chamou os 12 discípulos por dia que ele ia ser traído para orar com ele? Porque não bastava só a oração pessoal dele. Ele queria apoio. É aquilo que ele próprio ensinou: quando 2 ou mais concordarem com alguma coisa aqui na terra, será feito no céu. Ele precisava de concordância. E alguns irmãos, bem santarrões, dizem assim: pastor, o senhor está me julgando. Eu oro em casa. Ok,
E a oração comunitária? E a concordância? Aonde está a segunda parte? O outro lado da moeda. Um lado é você orar sem cessar. O outro lado é você se reunir para orar, para todo mundo concordar, tudo aquilo que a gente concordar vai ser feito. Eu estava falando com a pastora Cláudia, ela estava me contando uma historinha. Ela falou, pastor, quando o senhor estava lá na igreja, e o senhor pregava, fazia lá as coisas, lembra como é que era a oração? Eu dizia, toda noite. A gente ia toda noite para orar junto. Pois é. Aí nós crescemos. Nós lotamos era um cinema que a gente se reunia, primeiro no escritório, depois fomos para um cinema lá em Chicago. Aí lotou, aí entramos numa, não, estamos indo muito bem e tal, descuidamos da oração. Pastor, a pastora Cláudia estava me contando essa história agora que teve aqui. Ela disse, pastor, as coisas começaram a acontecer, cada coisa horrível na igreja. E aí a gente começou a pensar, o que está errado? O que está errado? E um dia, ela disse, eu e o Mero, o marido dela, o pastor Mero, em oração, nós estávamos ajoelhados e Deus falou com a gente, descuidaram da oração. Aí ela disse, voltamos a orar, pastor. Deus começou a arrumar as coisas na igreja, Deus começou a abençoar a igreja. Hoje são 17 igrejas. Eu tive na primeira igreja, que foi aqui, que eu ajudei lá a fundar, tem 650 membros. E dela, sabe como é que eles plantam igreja? Eles mandam um pastor, mais um grupo de 50. Já saíram 17. Imagine isso. E ainda hoje, eles oram toda noite. E aí ela estava me contando a historinha, e eu fiquei assim, é isso que nós precisamos. Orar sem cessar, vamos orar. Eu decidi que a gente vai orar aqui de segunda a quinta-feira. Porque na sexta nós temos o GED, já oramos no GED. Ok? No sábado a gente tem algum outro programa na igreja. E domingo a gente está aqui. Eu quero desafiar você para vir no domingo mais cedo e se ajoelhar aí e orar. Mas eu quero desafiar você para vir todos os dias. Já fiz esse desafio na igreja hispana, eles estão vindo. Então, isso vai ser o ponto do nosso crescimento. Oração. Daniel era um camarada de oração. Ele orava quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Ele orava voltado para Jerusalém com a janela aberta. Orava 3 vezes por dia. Esse era o Daniel, orando. Tremendo. E aí, quando tinha que fazer as decisões dele, ele fazia as decisões baseadas na sua vida espiritual e não na sua mente natural. Ele fazia as decisões baseadas no seu homem espiritual, na sua mente espiritual, transformada. Veja o versículo 8 do capítulo 1 de Daniel. Vamos lá? Aí o Daniel, um dia, foi levado como escravo para a Babilônia. Sabe como é que os escravos iam? Quando faziam a guerra e perdiam, eles amarravam a corrente no pé e iam aqueles escravos andando. Eles eram o troféu do vencedor. E o Daniel foi um desses que foi preso e foi escolhido para ficar lá na corte. E o rei disse assim, vão comer da minha mesa. Tudo que eu como, tudo que eu bebo, vocês vão comer. Só que tinha um problema. Aquilo era uma orgia terrível. E agora veja o que o Daniel fez. Escravo, palavra do rei era lei, veja o que ele fez. Veja a decisão que ele tomou. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, que devia ser o melhor que tinha. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Agora, irmãos, pensa que alguém é bobo? O chefe dos eunucos sabia que a ordem para eles comerem na mesa do rei tinha vindo do próprio rei. Então, quando o Daniel foi conversar com ele, ele disse assim, você está doido, menino?
Se eu não deixo vocês comendo das iguarias dos reis, os outros vão estar assim, forte, vocês magrelo, os outros vão estar com mais sabedoria, vocês comendo. Aí o Daniel faz uma coisa incrível. Pede para ele dar 10 dias para eles comerem só vegetais, não se contaminar. Experimenta, peça os teus servos por 10 dias, e que se deem legumes a comer e água a beber. Nada de vinho, nada da contaminação lá do rei. E então se examine na presença o nosso semblante e o dos jovens que comem as iguarias do rei. E conforme vires, procederá para com teus servos. Claro, os outros estavam na orgia, era noitada, bebedice. E eles comendo legumes e tomando água. Então, o eunuco disse, bom, 10 dias não vai fazer muita diferença mesmo. Examinaram. E sabe, só 3 entraram nessa história. Agora, você pode imaginar quantos outros jovens da classe do Daniel, porque eles eram da elite, quantos outros jovens lá tinha? Muitos. Me creia, eram muitos, não era só Daniel, do povo de Deus, cativo. Agora a grande pergunta, por que ele fez isso? Por causa da mentalidade que ele tinha. Porque o espírito dele já tinha trabalhado na sua mente. E agora a sua decisão era decisão espiritual. Era a decisão de uma pessoa espiritual. Sabe o que tinha acontecido com Daniel? Ele sabia muito bem quem seu Deus era, mas por outro lado, ele sabia muito bem quem ele era. O que influencia as tuas decisões são 2 coisas, e 2 coisas somente. É você saber quem o seu Deus é e você saber quem você é. Mas você só vai poder saber quem você é à luz de Deus. Lembra o que Pedro fez? Tu és o Cristo. Aí Pedro disse, nasceu de novo, vou dizer quem você é agora. Amém? Então isso mostra as nossas decisões. As nossas decisões determinam até onde nós vamos chegar. A gente que Deus deu um potencial tremendo para a sua vida, mas vai só até a metade do caminho. Deus tem um estoque de bênção tremendo, mas o estoque de bênção está na Canaã, mas ele parou na metade do caminho em Harã. Já nasceu de novo, não está mais em Ur, a cidade do fogo. Já saiu do fogo, mas parou na metade do caminho. Decisão. É a tua decisão que te leva a experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Pensa um pouquinho na sua vida. Como é que está a sua vida? Você está indo assim, ano após ano, está prorrogando as decisões que tem que tomar. O medo tem um grip em você, o medo está agarrado em você, o medo está segurando você de tomar decisões. Imagina o Daniel. Ele não tinha medo, porque a Bíblia diz o verdadeiro amor lança fora o medo. Ele não tinha medo, porque ele tinha o verdadeiro amor pelo seu Deus. Ano após ano, na mesma lenga-lenga. Porque quando você não toma uma decisão, sabe o que acontece? Quando você não toma uma decisão firme, como essa que Daniel tomou, você fica paralisado. Você fica incapaz de se mover para frente, mas também voltar para lá você não quer mais. Você fica no meio do caminho, paralisado. Honestamente, pensa em você. Como é que você está hoje? Paralisado? Eu não quero julgar você porque eu não conheço você o suficiente. Eu conheço um pouco de você pelos frutos que você dá e que eu posso ver. Mas eu garanto que tem muito fruto que você está dando que eu não tenho como ver. Não estou o tempo todo com você. Mas você está o tempo todo com você. A Bíblia diz que se a gente se julgar a nós mesmos, não precisamos ser julgados pelos outros. Então eu quero que agora você tome um pouquinho de tempo e julgue você. Como é que você está? Paralisado? Não vai nem para trás, nem para frente, o tempo está passando, daqui a pouco você está na minha idade, 65, aí você já começa a contar na regressiva quantos mais anos eu tenho.
Eu estou contando na regressiva. Quantos mais anos eu tenho para servir o meu Senhor? Porque eu quero servir Ele do melhor possível nos meus últimos anos. Eu quero que meus últimos anos sejam melhores que os primeiros. Estamos preparando para a gente ir para Burkina Faso. Eu e o Marco Túlio. Nós vamos a Burkina Faso esse ano, possivelmente em abril. Onde nós temos lá o Mussa, que está fazendo um trabalho tremendo. Burkina Faso, um lugar que é totalmente árabe, totalmente islâmico. Talvez mais para o fim de abril. Nós vamos decidir isso. Vamos ver com o Marco Túlio, vamos decidir isso, talvez máximo 2 semanas, para a gente começar a ver o ticket. Nós vamos. Eu quero que meus dias sejam melhores que os primeiros. Como é que você está? Paralisado? Amarrado? Só tem um problema pelo qual você está assim: decisão. Metade para lá, metade para cá. Tu és o Cristo. Não, Senhor, o Senhor não vai morrer, que de jeito nenhum. Com os seus projetos pessoais fora do plano de Deus. E aí a coisa fica muito difícil. Então, fica paralisado. E lembra-se, decisão é uma coisa tão importante que pode deixar você livre ou pode amarrar os teus pés e você fica ali. Não vai nem para frente nem para trás. Vive numa sombra. E vive com medo. Ai, como é que vai ser? Ai, e como é que vai ser isso? Mas não consegue se mover. Vive só nos pensamentos das possibilidades. Não, eu vou te dizer, o ano que vem eu decido. Aí chega o ano que vem, o ano que vem eu decido. E você vai prorrogando a tua decisão. E os dias vão passando. E daqui a pouco passou tempo de você fazer a decisão. Eu vou dizer por vocês, baseado na minha experiência, há coisas que eu podia ter decidido há 10 anos atrás e eu não decidi. Agora já é tarde. A oportunidade para aquilo passou. Tem outras coisas, mas aquilo já não volta mais. Os teus anos não voltam mais. Presta atenção. Daniel 1:8. O texto diz, vamos ver comigo todo mundo junto, vamos lá. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar. Diga comigo, não se contaminar. Outra vez, não se contaminar. Não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que bebia. Aí, Daniel, porém, propôs no seu coração. A minha tradução, que é a revista e atualizada, eu gosto mais dela, diz assim: Daniel resolveu firmemente. Aí diz, propôs no seu coração. Esse negócio porque a gente propõe no coração uma coisa, daqui a pouco propõe outra coisa no coração. Eu gosto mais, resolveu firmemente. O que quer dizer? Que ele não tinha outra coisa na mente. Não tinha outra possibilidade. As possibilidades que ele tinha, ele jogou fora. Ele falou, vou morar no castelo do rei, vou ficar vivendo aqui, mas me contaminar com esse negócio de jeito nenhum. Não tem negociação nisso. Isso é uma coisa inegociável. E a minha decisão não tem outra possibilidade. Não vou ficar no meio a meio. Então, resolveu não se contaminar, resolveu firmemente não se contaminar. Primeiro, resolveu. É uma decisão da alma. A tua alma é o que decide. Agora, se a tua alma não está controlada pelo teu espírito, por quem ela vai decidir? Por ela mesma. A alma do Daniel estava controlada pelo espírito. Quando ele resolve firmemente não se contaminar, essa foi uma decisão espiritual que ele tomou. Mas também foi uma decisão psicológica. Foi uma decisão da mente. Eu decido não me contaminar. E sabe, essa decisão está na base de tudo que o Daniel se tornou. Há decisões na tua vida que estão na base
de tudo que vai acontecer para frente. Se você continua lendo a vida de Daniel, tudo que aconteceu para frente tem a ver com essa decisão, firmemente. Ele nunca arredou o pé disso. Ele nunca arredou o pé disso. Ele resolveu firmemente, uma decisão da alma. Já lemos o Romanos 12, 2. A mente dele, a alma dele tinha sido transformada. Temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício. Nosso culto racional tem que ser transformado. Não vos conformeis com esse século. Todos os outros jovens, vinho. Brother, que vinho de primeira, hein? Você viu aquele leitão assado? Você viu aquele churrasco? Caramba, como é bom ser rei. Se contaminando, entrando numa cultura que não era dele, negando a sua própria santidade, se contaminando, porque não tinha uma decisão firme. Estava com um pé no mundo e outro pé nas coisas de Deus. Era um povo de Deus, por um lado, mas pisavam no mundo, por outro lado. Metade. Ficaram aqui no meio. Não chegaram até o ponto. Mas Daniel chegou. Então ele resolveu firmemente não se contaminar. A mente transformada. Depois, resolveu primeiro firmemente uma decisão da mente. Quando você faz uma decisão da mente e você tem outras possibilidades que você fica pensando, a verdade é, quando você toma uma decisão, mas você considera outras coisas juntos, você não tomou a decisão. Porque infalivelmente essas outras coisas vão entrar no contexto. É por isso, se você prestar atenção, você vai ver que Jesus parece um radical xiita, muitas vezes, quando você lê a Bíblia. Vem lá um camaradinho e disse assim, eu vou te seguir, Jesus, mas agora eu tenho que cuidar do meu pai. Ele disse, deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Aí vem lá um camaradinho e diz, e aí Jesus vai dizendo, ele diz, aquele que quer vir após mim, mas não nega a sua mulher. Está um monte de homem amarrado no pé de mulher incrédula. E tem um monte de mulher amarrado no pé de homem incrédulo, andando pelas decisões dele. Porque não tomam uma firme decisão, e aí o marido nunca se converte, a mulher nunca se converte. Porque Deus não tem o que honrar. Que decisão Deus vai honrar? Se tomar uma decisão firme. Ele disse, você não nega seu pai e sua mãe, você não nega sua mulher, você não nega seus filhos. Ai, como tem mãe. Não quero nem falar disso, porque é um negócio tão sério. Vem um tempo na nossa vida que nós temos nossos filhos pequenos, então toda a decisão é nossa. Mas aí eles vão crescendo e eles vão vindo com as decisões deles. E aí, meu amigo, existe na psicologia, eu estudei isso, psicologia da educação, uma coisa chamada Síndrome de Estocolmo. Leia isso. Põe no Google. Síndrome de Estocolmo. O que é a Síndrome de Estocolmo? É quando você, por exemplo, mais acontece isso na família. É quando você começa a se identificar tanto com seu filho que você começa a negar valores que não são negociáveis. Por causa do seu filho. É nesse ponto que Jesus disse, quem não nega filho, quem não nega marido, quem não nega esposa, é nesse ponto. Você começa a se identificar tanto que você aí já não consegue mais ver outras coisas. Perde o rumo. Síndrome de Estocolmo. Leia isso na Bíblia, no Google. Na Bíblia eu estou lendo para você. Entenderam? Então ele decidiu firmemente, decisão da sua alma. Mas ele decidiu-se não se contaminar. Diga comigo, não se contaminar. Isso não é psicológico, isso é espiritual. Ele teve uma decisão psicológica, decidiu. Isso é a alma. Não se contaminar já é espiritual. Tem a ver com pecado.
Ele falou, não vou pecar com essa gente. Querem pecar? É decisão. A minha é que eu não vou entrar nesse pecado. Então ele decidiu firmemente não se contaminar. É uma decisão do homem espiritual. Irmãos, você está pensando que você é diferente do Daniel? Talvez você seja nas suas decisões, mas o mundo que você está vivendo é igualzinho ao mundo que Daniel vivia. A Bíblia diz que nos últimos tempos, está escrito em Mateus, vai ser como nos dias de Noé. Quantas pessoas se salvaram no dia de Noé? Só ele e a casa dele. Porque o pecado vai estar assim, sabe? O pecado. Então, às vezes você está lá com o pé nas coisas de Deus, no reino de Deus, e outro, você está vivendo no mundo. Mas você não pode separar. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem tudo que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está. Você não pode amar a Deus e o diabo. Não pode amar o reino de Deus e o mundo. É isso que eu estou dizendo. O mundo é do diabo. Ele é o príncipe desse mundo. Então, olha só. Ele fez essa decisão espiritual. Agora, veja só. O espírito controlava a sua alma quando ele teve que fazer a decisão. Ele conferia coisas espirituais com espirituais. Por favor, bota para mim em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, a primeira parte. Ele julgava todas as coisas. Mas o que é espiritual discerne tudo, quanto ele mesmo por ninguém é discernido. Essa tradução. Mas o que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Julga. Você tem que fazer um julgamento para decidir o que você quer. Ai, pastor, mas Deus disse para a gente não julgar. Mas não é nesse sentido que Deus disse para não julgar. Porque como é que você vai fazer uma decisão? Existe decisão entre duas coisas sem julgamento? Não existe. Nesse sentido que eu estou falando. Você tem que julgar para fazer a decisão. Mas o que é espiritual discerne ou julga todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado. Daniel chegou naquela corte e ele olhou e falou, eu vim parar aqui. Não foi minha vontade. Agora, não tenho nada com isso que me fez vir parar aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui é meu problema. E eu já decidi, não vou me contaminar. Ele discerniu tudo, julgou e falou, tá mal. Não vou entrar nessa orgia pecaminosa. Agora veja lá, o 1 Coríntios 16, 2:16, segunda parte. Ele tinha a mente de Cristo. Porque quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe o que quer dizer isso? Ele andava controlado pelo Espírito. Tem dois tipos de crentes, irmãos. Crente espiritual, que é o que anda controlado pelo Espírito. E crente natural, que é o que anda... Crente carnal, desculpe, que é o que anda controlado pela sua alma. Se você anda controlado pela sua alma, você é crente carnal, porque a carne é a sua alma. É a sua vontade, a sua razão, sua emoção, seus sentimentos, isso é alma. Se isso controla, você é crente carnal. Mas se o Espírito Santo controla, e o Daniel olhou e falou, estou aqui como escravo. Não fiz nada para estar aqui como escravo. Não tive participação em vir nesse lugar. Por mim mesmo eu nunca viria. Me puseram aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui, excuse me, é problema meu. E eu não vou fazer o que está fazendo aí. Não vou me conformar com esse século. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Então, primeiro ele resolveu uma decisão da alma e do espírito.
de uma alma controlada pelo Espírito. Então as nossas decisões têm que ser controladas pelo Espírito. Depois ele resolveu firmemente. Quer dizer, não tinha negociação. É aquela introdução que eu fiz para você. Uma decisão é cisão, que quer dizer separação. Ele disse, me separo de tudo isso, porque eu tenho uma coisa na qual eu creio. Eu creio em quem meu Deus é e creio no que eu sou. E daí vem tudo o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E não faço isso por obrigação. Eu faço isso por quem eu sou. Aí, um tempo desse, estava falando com um irmãozinho sobre orar na quarta-feira. Ele disse, ai pastor, mas se eu vou fazer por obrigação. Aí eu olhei assim e falei, como é que você vai orar por obrigação? Se você for orar por obrigação, é bom ir dormir. Porque você acha que Deus vai aceitar uma oração dessa? Mas se você é realmente crente, você tem que ir lá no seu espírito dizer para a alma, eu vou orar. E quando eu for lá, eu vou ter um encontro com Deus. Vai ser um negócio tremendo. Deus vai responder minhas orações. Eu vou mudar as situações com a minha oração. Eu penso que não pode. Então é isso aí, amados. Ele resolveu firmemente, não tinha outra opção. Daniel eliminou definitivamente todas as outras possibilidades. Não tinha outra possibilidade. Agora, você sabia que decisão envolve fé? Ou, se você quiser diferente, fé envolve decisão? Porque a Bíblia diz que fé sem obras é morta. Fé envolve decisão. Então, Daniel, na sua decisão, estava manifestando a sua fé. O que você manifesta nas suas decisões? É uma pergunta para você responder para você mesmo. Daniel estava manifestando a sua fé. Impressionante. Se você vai ler Jesus estava saindo de Jericó, tinha um cego. E o cego diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus está passando. Filho de Davi, de repente, Jesus para, já tinha passado. E aí ele diz, chama o homem. Aí um chega lá, cara, encheu as paciências até que ele parou. Vamos lá. Aí ele joga a sua capa e vai. Aí o ceguinho, sabe como é que é cego, né? O olho é branco. Não tem como você chegar perto de um cego e não saber que é cego. Então o cego chega perto de Jesus, Jesus olha para ele, sabia que era cego. E Jesus faz uma pergunta. O que queres que eu te faça? Qual é a sua decisão? O que você quer que eu faça por você? Fala aí. O que você veio aqui? Qual é a sua decisão? Ué, talvez ele podia ter ficado no meio do caminho. Senhor, o Senhor me abençoa para mim não ter mais que pedir esmola? Ele continuaria cego, mas abençoado, que podia pagar todas as suas contas, que não precisava mais pedir esmola, mas continuaria cego. Mas ele disse, Senhor, que eu volte a ver. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Aí Jesus, outro dia, está falando com um pai que tinha um filho endemoniado que caía na água, que caía na coisa. E aí, ele chega para Jesus e diz, Senhor, se você pode curar, por favor, cure. Aí Jesus responde para ele, se eu posso, tudo é possível ao que? Crer. Mas que tipo de fé ele está falando? A fé que decidiu. A fé que envolve uma decisão que não tem outra coisa para fazer. Possivelmente esse homem já tinha feito tudo que sabia para o seu filho. Mas quando ele chegou em Jesus, era a última esperança, a última cartada dele. Ele disse, Senhor, mas ele não sabe pedir direito. Ele disse, você pode curar o meu filho? Ele disse, que negócio é esse de pode? Tudo pode é o que crê. E aí ele disse, Senhor, eu creio. E aí o filho foi curado. Lembra daquela mulher que saía atrás de Jesus, que tinha uma filha endemoniada? E ela ia dizendo, cura minha filha, cura minha filha. E aí os discípulos dizem, Senhor, essa mulher está perturbando, manda embora. Aí Jesus disse, eu só vim para o povo de Israel. Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos.
Que palavra! Chamou a mulher de cachorrinho. Muito crente, por menos do que isso, metade, um terço disso, já nunca mais vem na igreja. Mas a mulher continuou. E ela disse assim: Senhor, mas os cachorrinhos comem do que cai da mesa do seu Senhor. Aí Jesus para e dá a palavra. Sabe por quê? Porque ela não estava dividida nas suas decisões. Ela não tinha várias coisas que ela poderia considerar que podia acontecer. Só tinha uma. Jesus dando uma palavra. Vocês entenderam isso? Então, que coisa interessante. E o Daniel, voltando para o Daniel, ele se tornou inacessível a todas as outras coisas da corte. Podia rolar o que rolasse na corte, o Daniel passava e era ele. Até que, se você vai lendo a história do Daniel, ele já tinha sua casa própria depois, não precisava viver mais lá no palácio, na orgia. Porque Deus, por causa da decisão dele, tirou ele de lá. Amém? Então olha que coisa tremenda. Pensa nisso. Daniel não estava mais aberto para si mesmo. Ele tinha feito a decisão e já não tinha outra possibilidade. Não existe possibilidade de ser de outra maneira. A decisão já estava feita. Deixa eu perguntar para vocês, nós estamos terminando. Que tipo de decisões você tem andado fazendo pela vida? Porque o tipo de decisões que você tem andado fazendo pela vida, você está plantando e você vai colher o que planta. Esse é um versículo da Bíblia. Gálatas 6,10. Não vos enganeis. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Agora veja só. Não havia indecisão. Estava tomada a decisão. E ele ficou livre das algemas, das decisões do rei. E aí o camarada olhou para o Daniel, depois de 10 dias. Agora, gente, nós temos cabeça para pensar. Olha aqui para mim, ó. Nós temos mente para raciocinar. Será que 10 dias é suficiente para deixar alguém mais inteligente do que um monte de outros? Para deixar mais esperto? Não é. Mas quando você toma a sua decisão, Deus entra em ação e faz a parte que você não pode fazer. Mas sem decisão, Deus não vai fazer nada. Entenderam? Porque Ele te deu essa capacidade. Ele te criou assim. Então aí vem e tal. E aí então eles vão para conversar com o rei. E o rei conversa com todo mundo. E diz que ele e os amigos dele foram achados 10 vezes mais sábios que todos os outros da corte. Que tremendo. E aí você começa a ver a história do Daniel, que fortaleceu a sua vida baseada num tipo de decisão. De como é que ele queria andar com Deus. Qual é a tua decisão de como você quer andar com Deus? Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu sou fiel. Como é que você é fiel? Não, eu vou todo domingo na igreja. Senhor, o Senhor sabe que sou fiel, eu dou meu dízimo. Senhor, o Senhor sabe que eu sou fiel. Eu faço oração de manhã quando levanto e quando deito. Você acha que isso aí é suficiente para uma pessoa espiritual? Uma pessoa espiritual anda todo dia com Deus. Não tem interrupção. Sabe qual é o tipo de cristianismo que nós vivemos? É um cristianismo assim. A gente chega lá na porta, aí tem um paletó chamado espiritualidade. A gente pega o paletó, põe, e a gente entra. O irmão espiritual, olha o paletó dele, da espiritualidade. Aí quando vai embora para nossa casa, a gente tira o paletó e pendura no cabide. E aí vai ser a gente mesmo lá fora. Vai andar do nosso jeito lá fora. O segredo do Daniel é que ele sabia quem ele era. Por isso, ele sabia o que ele devia fazer na situação em que se encontrava. Sabemos disso pela decisão que ele tomou. Você sabe quem você é? Quando eu olho nas pessoas, eu digo, pobrezinho, sabe quem é? Quando eu olho para mim mesmo, eu digo, Senhor, eu tenho que me descobrir nessa área. Como é que eu não me conheço ainda? Não sei quem sou. Então nós temos que saber quem nós somos. E aí tem 3 perguntinhas que vocês vão fazer no GED.
que é o que as minhas decisões estão dizendo sobre mim? O que as minhas decisões estão dizendo sobre mim? Que tipo de fruto eu estou dando? Porque o tipo de fruto que eu dou diz qual árvore que eu sou. Crente carnal ou crente espiritual? Outra perguntinha. O que precisa acontecer para que eu mude as minhas decisões? O que precisa acontecer para que você mude a decisão? Sei lá. Cada um é diferente. E a última pergunta é essa. Quando vou tomar as decisões que mudarão a minha vida? Quando? Quando eu estava na igreja presbiteriana, eu gostava muito do hino que dizia assim: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amanhã? Quem tem controle sobre amanhã? Quem sabe como é que vai ser teu amanhã? Eu quero terminar dizendo isso para você. Tua vida está baseada nas tuas decisões. As decisões são um fruto de quem você é e de como você está vivendo. Você está vivendo como crente espiritual ou como crente carnal?